evangelizando grupos marginalizados. Quem seriam os marginalizados? São aquelas pessoas que são excluídas da sociedade em todas as suas dimensões. Em alguns casos, políticas, outros, econômicas, culturais e sociais. Como, por exemplo, hoje a coisa está mudando depois da eleição do Bolsonaro, mas, por exemplo, há um tempo atrás, muitos jovens teriam dificuldades em ser jovens de espectro à direita na política. Por quê? Porque ficaria numa situação muito complicada no ambiente acadêmico. E aí, por exemplo, é claro que possivelmente no ambiente acadêmico, essas pessoas que marginalizam o jovem de direita diriam que eles que são marginalizados pelo fascista, nazista, não passarão. E aí, nesse caso, também tem a questão de você ser marginalizado economicamente, porque você não tem aquela tecnologia, aquele produto, aquele bem, aquele serviço, não mora naquele imóvel que fulano, dispõe. O aspecto cultural, porque você fala nós ora, e aí o outro camarada olha para aquilo, e aí fala assim, não, peraí, como é que pode? Esse irmão não pode abençoar a nossa igreja. Então, não, o irmão fulano, ele não é a pessoa adequada para falar alguma coisa sobre a fé aqui, porque ele fala muito errado. E aí, o aspecto social, porque às vezes o indivíduo ele até tem dinheiro, mas ele não tem uma boa posição, certo? E aí pode estar ligado àqueles denominados de minorias sociais que lutam pela igualdade de reconhecimentos e direitos. E aí os marginalizados, por diversas vezes, são pessoas que estão literalmente à margem social e vivem debaixo de extrema escassez de recursos. É muito comum a gente, quando pensa em marginal, pensa em bandido, mas marginal que está à margem. É bom lembrar isso. E aí, desta forma, não conseguem acessar e gozar dos direitos que são alcançados pela grande parte da sociedade, como o acesso à moradia, à educação, à alimentação, dentre vários outros. É como você vai ver, por exemplo, a questão dos direitos humanos. Às vezes, se você lê um negócio daquele, você ou ri ou chora, porque é o seguinte, então eu não sou humano, porque cadê esse direito aí para mim? Não é mesmo? Então é um negócio para a gente pensar. Direito à saúde não existe, direito à segurança não existe. Entende? E aí só tem discurso. E por exemplo, pensando no tipo de marginalização social, quando pessoas são rejeitadas e consideradas excluídas da sociedade. Aí nisso, muito preconceito que vai dar sérios problemas, seja ela passando na rua, ouvindo uma gracinha, sendo agredida e coisas do tipo. Cultural, a exclusão por isolamento causado nos indivíduos a ponto de aliená-los da realidade da cultura, com suas crenças, ideologias, costumes e tradições. Há um tempo atrás, o crente, ele era tratado assim. Era tratado assim. E aí nisso, política, quando os direitos e deveres comuns são negados a uma pessoa ou a um grupo por causa de opções políticas também. Econômica, a falta de acesso aos recursos financeiros potencializa a pobreza e a miséria, tornando os seres humanos excluídos pela falta da capacidade de obtenção de bens e recursos para a sobrevivência e desenvolvimento humano e social, como ocorre com os que estão abastecidos economicamente. E vamos pensar em grupos excluídos. O pobre, novidade, não é mesmo? Os idosos, se a gente for pensar até que ponto a igreja ela pensa nos idosos. A sociedade, eu já digo de antemão que não pensa, porque, vamos e venhamos, o mundo hoje praticamente é do jovem. Tanto que se você falar para o velho que ele é velho, na maioria das vezes ele fica chateado, porque ele quer que chame de idoso. Velho é o diabo, velho é a estrada, velho é o seu passado, velho não sei o que lá. E aí tá dando pra... E é o seguinte, por exemplo, por quê? Porque no Brasil, velho não é visto de modo positivo, enquanto no Oriente o velho é sábio. Então a gente percebe que a gente não trata bem e há uma cultura do eternamente jovem. É a síndrome do Peter Pan. O cara tá com 50, 60 anos, mas ele quer, entende, ser um jovem ainda, quando ele não é mais. Tá dando para entender? Então, assim, a respeito disso, não vou nem comentar, esquenta não. É só jogar um futebol com um cara da idade dele que a gente tira a prova. E aí, em relação a isso, a respeito disso, então, aquela ideia
né, da valorização do idoso, que é assim, ele já pegou uma estrada que você ainda não pegou e ele pode te dar algumas dicas de coisas que você ainda não passou, mas a gente aprendeu a não respeitar, né? E aí os homossexuais, né, eu por exemplo, até postei um vídeo, né, a igreja ama os homossexuais, e aí é claro, né, eu recebi críticas de todos os tipos, como se assim, se eu fosse o cara que quer sair do armário, ou então o pastor da porta larga e tal, quando, por exemplo, eu citei 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11, em que, por exemplo, há uma série de pecados ali, nem imorais, nem idólatras, nem beberrões, nem maledicentes, nem trapaceiros, tem uma série de coisas. Aí, observa bem, a mesma igreja que marreta no homossexual, marreta no fofoqueiro, eu não lembro de ter visto um fofoqueiro ser excluído. Até tem, mas assim, eu não lembro de ter visto. Então, avarento. Fofocaria é mais pecado, dependendo da igreja. Pode ser pedido de oração. Então, o que acontece? Eu não sei se dá para perceber que assim, o que eu bati na tecla? De que a prática homossexual deixou de ser pecado? Não. O que eu quis dizer é que as outras coisas também são pecado, mas a gente finge que não existe. Cada um tem suas práticas. Essa é mais grave, né? Vamos dizer, essa é mais grave. Entende? A gente coloca uma certa hierarquia de pecado. E aí, de onde eu tiro isso? Não da Bíblia. Porque Paulo não faz hierarquia, ele bota tudo junto. Mas a gente vive numa sociedade, né, que a gente já faz isso. Então, é que nem, por exemplo, quando que se levava a sério a questão daquele namoro casto? Quando a sociedade era mais moralista. Agora que a sociedade é desse jeito, a igreja está mudando. Quando que, por exemplo, se dava varada nas crianças na igreja? Quando a sociedade dava varada. Agora que tudo é conversar, até os crentes falam assim, lá em casa é só conversa. As pessoas, elas não conseguem perceber que a igreja, como microcosmo, ela absorve a mentalidade lá de fora. E aí chega uma hora que você, como pregador, se você não adocicar a mensagem, vai dar ruim para você também. Então eu não sei se dá para perceber que assim, onde eu bati na tecla, que assim, às vezes eu tenho a sensação de que tem muito irmão que ele está tão preocupado em ser macho que me assusta. Ele está tão crítico e tão agressivo ao homossexual que me assusta também. E aí eu pergunto, por que a gente, por exemplo, não chega e fala assim, mano, é o seguinte, a Bíblia diz que isso que você está fazendo é pecado. Mas a Bíblia também diz que falar mal dos outros é pecado. A Bíblia diz que amar o dinheiro também é pecado. A Bíblia diz que ser trambiqueiro, ser trapaceiro também é pecado. A cantina da igreja que o diga. Aí, por exemplo, a Bíblia também diz que idolatria é pecado. Tem gente que idolatra o pastor. Tem pastor que idolatra o salário. Tem irmãos que idolatra a membresia cheia. Se o pessoal esvaziar, pronto, acabou. Deus não está mais com a gente. Então, não sei se dá para perceber. Olha quanta coisa Paulo coloca na lista. E a gente prega como se só existisse isso. E aí é bom lembrar o seguinte, não, peraí, e o beberrão? Não, cerveja não, cachaça não, mas vinho está na Bíblia. E isso dá um problema. Então o que acontece? Aí, diante de uma situação dessa, um cálicezinho por causa do coração, entendeu? Ou para abrir o apetite. Então você olha para isso tudo, né? Irmã Arené que tinha pedido a palavra, né? Ah, completei? Viu? Falou diferente, tá vendo? Aí nesse caso, em relação a esse caso, não, eu sei que não foi, eu só disse que foi diferente. Ih, meu Deus, ele é sistemático. Ah, entendi. Tá bom. Não, desculpa, foi mal, tá bom? Então, aí nesse... Roubar, não roubo, não mato, não jogo, eu não tenho pecado. Pronto, acabou, já é o suficiente. Percebeu? Entende? Em relação ao homossexualismo, os homossexuais, a preocupação que você falou anteriormente sobre a infraestrutura da igreja, algumas igrejas não têm, né? E já vi casos de a pessoa pegar, não vou citar a igreja, de nome, de pastor, nem nada, de levar uma pessoa que se converteu, aceitou a Jesus, mas era homossexual, bem afeminado mesmo, e levaram ele para um lugar de centro de recuperação, onde jogaram o menino dentro de
Pô, aquele monte de homem, olha aí. Gente, a infraestrutura que a gente fala não é ter um lugar. Você não vai desintoxicar o menino da homossexualidade. No meio de um monte de homem. É mesmo de jogar uma pessoa dentro da jaula de leão. Aí é o que eu tô falando, por exemplo, raciocina, né? Tem que ter a infraestrutura, tem que ter a preparação, tem que ter um lugar sério. Diz certo. pra mim que você inventou isso aí. Não. Meu Deus. Não, porque só de imaginar me dá um negócio aqui. Não Então, vai melhorar nunca isso, né? aí assim, por exemplo, a gente olha uma situação dessa, embora esse caso, mal ou bem, não tinha estrutura, mas tinha pelo menos boa intenção. Mas assim, o que eu tô falando aqui é o fato de que, quer ver uma coisa? Às vezes, aquele menino, ele pode ter assim, uma postura mais afeminada, só que ele não tem noção de desejo por pessoa do mesmo sexo, ele não tem noção de prática homossexual, mas o que às vezes a gente na igreja faz? Começa a falar, e aí começa a povoar o imaginário daquela criança, e aí, numa boa, gente, eu não sei vocês, mas tem situações às vezes, principalmente em igreja, que o camarada ele fala, gente, não sei o que lá, mas ele tá catando as irmãzinhas da igreja, entendeu? E assim, aí tá todo mundo achando que ele é do outro time, e ele tá fazendo outra coisa. Tá dando para entender como é que é o negócio? Então assim, assim, às vezes a gente confunde trejeito com a questão da homossexualidade. E quando a gente faz isso com uma criança, é cruel e covarde. Por quê? Porque a criança, ela não está no desenvolvimento de puberdade, de desejo sexual, de prática sexual, ela nem sabe como o negócio funciona, mas eu fico todo dia dizendo que ela é, que ela é, que ela é, que ela é, que ela é. Isso é sugestão, gente. Então, aí observa bem, e detalhe, às vezes a gente faz piadinha dentro da própria igreja. Não vou muito longe, às vezes num grupo de WhatsApp de irmãos a gente pode estar fazendo piadinha. E aí, eu não sei se dá para perceber, gente, sexualidade não é um negócio para fazer piada, é um negócio para a gente tratar. E se a gente faz piada, ou a gente não leva a sério, ou a gente está com medo de tratar alguma coisa. Não sei se dá para perceber que assim, gente, eu espero que vocês entendam isso. Eu tenho uma preocupação muito grande, né, quando o indivíduo ele quer mostrar muito que é macho. Eu acho que se você é, você é. Se você tem que ostentar, tem alguma coisa errada. É igual o pobre que quer andar com tênis de marca para dizer que tem dinheiro. Está endividado, está com celular caro, não tem crédito, mas tem pose, entendeu? Então é aquele negócio, quem é não precisa mostrar. Então é um tipo de coisa que assim, eu gastei muito tempo aqui, mas por quê? Porque eu entendo que a gente tem que parar para pensar nisso, sabe por quê? Porque a gente, assim, recebe todo tipo de pecador, e alguns vão morrer naquele pecado dentro da igreja, e a gente releva, e esse tipo de pecador, a gente detona quando eles estão lá fora, a gente os discrimina às vezes com o olhar. O cara chegou, você teve o maior trabalho de convidar o cara para vir para o culto, era teu colega de trabalho, teu colega de faculdade, teu colega de escola, você teve uma luta para chamar o cara, ele falou que não ia porque a igreja não o ama, você nunca chamou, você não conhece a experiência, você acha que vão recebê-lo igual, né? Aí o que acontece? Todo mundo, e se bobear até você fica sem graça, porque o pessoal acha que é ter um namoradinho. Tá dando para entender? Aí, como é que fica a sua cara na segunda-feira? Então, eu não sei se dá para perceber que, assim, até que ponto, né, assim, a gente tá pensando nisso. Sobre a questão do camarada com cheiro de cachaça, já teve até peça. Então, o pessoal tá meio vacinado. Vai que, de repente, esse cara com cheiro de cachaça não é o pregador de hoje. O pessoal tá vacinado. Mas o pessoal não tá vacinado para esse outro tipo de situação. E, assim, vamos pensar na mãe de um cara desse que frequenta os nossos cultos, escutando você pregando sem dó e sem misericórdia. Ela é a mãe do cara. Você acha que as igrejas, não digo as grandonas, as de milhões, não, as igrejas, nossas igrejas estão preparadas para um tipo de pessoa assim? Não. E assim, eu acredito que existam as bem intencionadas como essa que você falou, né? Mas preparada, obviamente não, né? Eu vou num lugar achando que era na marra que ele ia. Tá dando para entender? E assim, vai ter mais capítulo nesse negócio aí. Então, aí, por exemplo, a questão dos índios, né? Os desempregados. Então, às vezes o camarada ele vai ser muitas vezes rotulado como preguiçoso, e às vezes não é.
Às vezes está faltando, por exemplo, uma questão até de um curso para recolocação no mercado. Pode ser. E às vezes alguma coisa pode acontecer, né? Os drogaditos, né? Assim, vamos e venhamos, né? Um camarada que tá, né? Os neurônios dele já não estão muito legais, ele tem um comportamento meio esquisito por causa dos efeitos da droga. Então, muitas vezes a gente se acha melhor do que esse cara, usando a palavra da irmã Arinéia, né? Que assim, é aquele caso, eu não bebo e não fumo, eu não traio a minha mulher, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Embora toda vez que o cara fala que não trai a mulher, eu pergunto, mas de qual adultério você está falando? Aí começa a gaguejar. Começa a gaguejar. Assim, eu preciso que Deus me trate, sabe, meu irmão? Porque eu já ia falar Marcelo, né? Marcelo é ele, Reginaldo, né? Então, por exemplo, eu preciso que Deus me trate, porque o que acontece? Eu não tenho dificuldade de amar todo tipo de pecador, mas um pecador que eu tenho dificuldade de amar é o hipócrita. Gente, é muito difícil para mim, e eu tenho que amar esse cara, entende? Eu sei que eu não sou melhor do que ele, mas amar o hipócrita para mim é muito difícil. Esse pessoal que come ovo e arrota caviar, tá entendendo? Que assim, aquele crente metralhador, aí ele ataca todo mundo, quando vai ver tá cheio de desejo reprimido, fazendo um monte de coisa escondido, daqui a pouco explode. Porque é o seguinte, Satanás deixa você botar máscara num certo ponto. Chega uma hora que ele taca o farol em cima, sai e fala assim, não tem nada a ver com isso, tu tá entendendo? Então o que acontece? Eu tenho dificuldade, de coração, orem por mim, eu tenho dificuldade de ser amoroso com pecadores desse tipo. Por quê? Porque assim, essas pessoas, elas matam, elas ferem, elas machucam, elas acusam, elas criticam, elas não têm empatia, elas não têm misericórdia, quando elas pecam da mesma forma e às vezes até pior, naquilo que condena e às escondidas. Entende? É como, por exemplo, aquela menina que tomou anticoncepcional e levanta a mão para excluir aquela que não tomou e escorregou naquele beco escuro naquele dia que ela estava desligada de Satanás, foi que foi. Entende como é que é o negócio? Então, assim, que nem às vezes eu brinco dizendo que tem aquelas pessoas que assim, olha, minta enquanto puder e não seja pego. Tem gente que está nesse ritmo e se achando em condições de acusar o outro. E eu costumo dizer, gente, do céu para baixo ninguém presta, não há nenhum justo, nenhum sequer. A diferença, né? A diferença é o tipo de pecado, mas agora pecado, todo mundo, né? Entende? Aquele caso, o fulano traiu a mulher, estragou a família, e o que fez a fofoca e contaminou a igreja toda, e aí? Tá entendendo? Não traiu a mulher, mas detonou a família do cara, detonou o ministério do pastor, porque o cara traiu a mulher, mas a culpa é do pastor, né? Se matar o Bin Laden, a culpa é do pastor também. Então acontece, enquanto um prejudicou a família, o outro prejudicou aquela família, prejudicou o pastor, prejudicou a igreja, prejudicou o testemunho da igreja no bairro, mas ele mesmo não vai ser disciplinado. Então o que acontece? Aí, os viciados em geral, se você chegar e procurar ajuda na sua própria igreja, dizendo que está viciado em qualquer coisa, às vezes o outro irmão está viciado também em alguma coisa, mas ele acha que o vício dele não é vício. Eu acesso o Facebook socialmente, eu abro o WhatsApp socialmente, eu assisto série eu faço maratona de série na Netflix socialmente. Tu tá entendendo? Ou seja, tudo meu é socialmente. Vocês não, você é viciado. Então, aí o que acontece? Como é que a pessoa vai pedir ajuda na igreja se ela vai ser discriminada quando falar que está precisando de ajuda? O pastor Adeildo... desculpa, se eu não der a voz pro Felipe, vai parecer que assim, pedir a palavra não funciona. Pedagogicamente. Ele acabou de dizer que é jovem. Foi pro coração. Pinta não, que chama mais atenção, hein, papai? Existem não só aplicativos que podem Isso. ajudar a você cronometrar quanto tempo você fica, como no próprio, por exemplo, no YouTube tem, eu não sei se no Instagram tem, mas no YouTube tem, e ele marca quanto tempo você fica. Então, eu, por exemplo, eu consigo me controlar. Tem um que pode bloquear. Só até tanto momento. Se eu ficar, sei lá, meia hora, eu fico mais ou menos meia hora em cada coisa e pronto. Eu não ultrapasso mais de uma hora. Por isso que no vídeo você aparece, daqui a pouco some, né? Agora entendi.
Não, porque ele é dos que assiste meu vídeo, mas ele diz que está assistindo. Eu sempre sei. Não, mas eu assisto. Não, eu não disse que você não assiste, eu falei que você assiste e diz que está assistindo. Ah, sim, é que eu marco lá. Falo, gostei e tal. Hoje é o dia aí da gente falar um negócio, mas vai. Ainda voltando sobre o assunto do homossexualismo, que surgiu aí na mídia há um tempo atrás, para mim isso também foi uma das piores coisas que alguém numa liderança evangélica, como foi o caso, né? Trazer o assunto da pura gay. Acho que para quem... Embora foi uma distorção da mídia, não foi bem o evangélico em si. Eu vi alguns debates, eles falando dele, só que eu não entendi o conteúdo que eles estavam querendo discutir. Era tipo assim, por exemplo, você cria uma situação para dar uma oportunidade àqueles que possivelmente querem. Né? Igual não tem o cara que está no armário, está angustiado e pede ajuda psicológica para sair do armário? E o cara que não está satisfeito fora do armário e vai buscar ajuda psicológica para voltar para o armário? Por que o psicólogo pode ajudar a sair, mas se ele for ajudar a entrar, ele é punido? Exatamente. Aí a gente fica assim, não, peraí, gente. Uma coisa é você proibir a prática homossexual, outra coisa é você permitir, outra coisa é você incentivar e outra coisa é você obrigar, pelo amor de Deus, entendeu? É diferente. E aí, a questão, paramos aqui na questão dos viciados em geral, observa bem, se você percebe que está com um comportamento desordenado, busca ajuda. Mas agora, eu confesso, eu como pastor, eu tenho dificuldade de falar para você buscar ajuda, embora seja a palavra mais sensata, porque é o seguinte, a pessoa para quem você vai buscar ajuda é de confiança. Ela de repente tem o mesmo pecado que você, só que você não sabe o dela e ela sabe o seu. E aí? Entende? E aí, deficientes físicos, até que ponto? Não vou muito longe, outro dia eu estava num culto e eu estava olhando para a plataforma, né? E aí nisso... É muito comum que as pessoas chamem de altar. Eu entendo que o altar está mais ligado a você e Deus do que a plataforma em si. Porque você pode estar na plataforma e não estar no altar, né? Tem isso também, né? Às vezes, assim, tem aquele que na mesma plataforma está no altar e aquele que na mesma plataforma está num palco, né? Fisicamente é a mesma coisa, mas espiritualmente é diferente para um e para o outro. E aí, nesse caso, nessa situação, o que acontece? Eu estava olhando e falei, meu Deus, não tem uma rampa. E aí, quando eu leio, eu falei assim, como é que seria para o cadeirante? E detalhe, nem todo mundo que é deficiente nasceu deficiente. Não tem aquelas pessoas que elas vão atrofiando, né? E aí nisso daqui a pouco elas não podem se locomover direito. Aí até que ponto o culto da gente, se entrar um surdo, um cego, até que ponto a gente está pronto? Um autista, um Down, até que ponto a gente está pronto para lidar com isso, né? E aí aquilo que eu falei, às vezes a gente está tão preocupado em ir para receber a bênção que a gente não pensa em o que eu posso fazer para ser bênção na vida de alguém. Numa igreja de 100 membros, se um se preocupasse com o cego, o outro se preocupasse com o surdo, o outro se preocupasse com o cadeirante, ainda teriam 97 para fazer qualquer outra coisa e buscar a bênção todo domingo. Entende? Então é uma coisa para a gente pensar, porque essas pessoas também precisam de salvação. E aí, evangelização e os grupos marginalizados. A premissa básica da evangelização é que Cristo morreu por todos. Ele veio para resgatar todos os homens. A temática abordada neste capítulo é por demais desafiadora, porque esbarra em crenças e preconceitos humanos que inclusive pairam sobre a mente, o coração e refletem diretamente nas ações de muitos cristãos. E a gente, por exemplo, vai reparar o caso, né, da mulher que foi flagrada em adultério, embora todo mundo só viu a mulher, né? Ela foi flagrada, mas só trouxeram a mulher. Ela foi flagrada, mas só... Entende? Como é que a mulher é flagrada em adultério e só ela que é levada, mas tudo bem. E aí nesse caso, gente, ser humano, né, rapaz? Mesmo sem tecnologia, era daquele jeito, né? E aí nesse caso, por exemplo, Jesus, ele ameniza a consciência culpada dela e provoca a culpa na consciência tranquila dos caras que iam tacar pedra. E aí você, por exemplo, vai perceber quando ele vai conversar com a samaritana, até ela fica espantada. Quando Jesus cita a questão do próximo, citando o samaritano, e aí quem é o próximo? Aquele que fez não sei o que lá. O cara nem fala assim, o samaritano, não fala. Então a gente percebe que assim, Jesus ele vai à margem, e ele ama os não amáveis, e ele valoriza os desprezíveis.
E aí eu lembro daquilo que a Bíblia fala, que Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias, e as que não são para confundir as que são. E eu peço que Deus me guarde do dia que eu me achar alguma coisa, porque o dia que eu for alguma coisa, então eu estou fora do projeto, porque o projeto é aqueles que não são. Então se eu estiver me achando, eu estou me perdendo, porque Ele chamou quem não é. Quem é, então tem alguma coisa errada. É que nem, já viu, eu não sei vocês, mas já viu aqueles líderes cristãos, às vezes, é muito comum isso em pastor, né? Da carteirada, sabe quem sou eu? Sabe qual é a minha igreja? Sabe não sei o que lá? Eu já tomei carteirada. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, se eu sou um imitador de Jesus, se eu sou um seguidor de Jesus, se eu sou um líder de pessoas, se eu estou ali para ajudar as pessoas a serem mansos e humildes, como é que eu estou agindo igual um ditador, um dono de uma multinacional dessa da vida? Gente, pelo amor de Deus, cadê o cara que andou montado no jumentinho? É estranho um negócio desse, né? Cadê aquela referência daquele que abriu mão da sua glória, né? E assumiu forma humana, e como ser humano, forma de servo, e como servo, e foi obediente até a morte, e morte como de um bandido. Então é um tipo de situação, né, que a gente precisa parar para pensar, que assim, o próprio Jesus passou por cima desses preconceitos. E aí a gente vai fechar com o capítulo 5, falando da colheita até o discipulado, que é justamente aí onde muitas vezes a gente falha, né? Porque a gente traz o cara, existe o parto, mas não existe a caminhada, o berçário e assim por diante. A gente tem a emergência, mas a gente não tem um ambulatório. É importante a gente pensar nisso com carinho, que é o capítulo 5, para a gente encerrar e para o momento que vocês mais estão aguardando, né? Então, Emergência, nós não tem